Olá, crianças. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão aí assistindo esse vídeo. Nós vamos continuar aí com a apostila do volume 2, sabe, de matemática. Nós vamos encerrar elas, vamos encerrar as atividades que tem lá, tá bom? E nós estamos entrando nessa parte de interpretação de gráficos, leitura de tabela, tá? E, como eu disse, a gente está lá no volume 2, as atividades começam lá na página 77, tá bom? Então, é o seguinte, essa parte de leitura de gráficos, de estatística, né, planilhas, são muito importantes, né, para nós entendermos uma situação. Hoje em dia, com esse negócio de pandemia, mais ainda, né? A gente tem uma série de dados estatísticos que têm aparecido, né? E se está crescendo, se está diminuindo a pandemia. E aí, o que acontece? Para a gente poder fazer um gráfico, antes de mais nada, nós temos que levantar as informações e depois dessas informações levantadas, nós temos que organizá-las em tabelas para depois a gente poder construir os diversos gráficos que existem, tá? Então, a primeira parte que a gente precisa entender é como ler uma tabela, tá? Então, aqui eu tenho uma tabela. Essa tabela, gente, a primeira coisa que vocês têm que entender e saber é que ela tem que ter do que eu tô falando. Tem que ter um título, ó. Eu tô colocando um círculo aqui para vocês no que é o título. Então, o título dessa tabela, qual que é? Ó, até deixei um pouquinho mais forte. Deixa eu ver se eu consigo mudar a corzinha. Ó, coloquei até... No amarelo não tá legal. Vamos deixar no vermelho. Olha lá. Qual que é o título dessa tabela? Olha lá, é o consumo diário de energia, tá? Então, essa tabela, esse aqui é o título da tabela. Consumo diário de energia. Aí, o que tem nesse consumo diário de energia? Tem uma série de aparelhos. Então, nessa tabela está dividido por aparelhos. Tem aqui, ó, lâmpada de LED, o rádio, o som, TV 29 polegadas, chuveiro e videogame. A quantidade de cada aparelho ou equipamento, a potência, que esse W aqui, ó, significa o watt, tá? O watt, a potência, né, em watt por aparelho. Então, cada aparelho tem uma potência. Tá vendo? Aqui a maior potência, quem gasta mais é o chuveiro. A duração diária, né, em horas. Então, por exemplo, aqui, quanto cada aparelho fica consumindo por horas por dia. E aqui o consumo diário em potência, um watt, por hora e por dia, tá? Então, essa aqui é a tabelinha. Tudo bem? Então, esses dados foram passados. Essa tabelinha é uma tabela que a apostila está dando para vocês, tá? É uma informação. Outra coisa importante que tem que ter numa tabela é a fonte, tá? Ou seja, da onde eu estou tirando esses dados, né? Quem está fornecendo esses dados? Então, os dados de uma tabela, de uma pesquisa, elas não aparecem assim do nada. Pluf, apareceu os dados. Não. Eu tenho que tirar esses dados de alguém. Então, se eu for fazer uma pesquisa aí na sala de aula de vocês, quem gosta de determinado sorvete, eu posso dar uma série de sabores, morango, chocolate, enfim, creme, flocos. E aí, a fonte vai ser quem? A sala, sexto ano, A, B ou C, enfim. Então, a fonte, gente, é muito importante. Você precisa ter a fonte de quem está fornecendo os dados para aquela tabela, tá? Então, a fonte é extremamente importante. Ó, tô até grifando aí para vocês também, tudo bem? Aí vai ter algumas perguntinhas. Quem está assistindo o vídeo vai saber responder. Responde no caderno, tá? Então, você vai colocar lá 2.1, letra A. Não precisa copiar e já responde. Só coloca que é referente à página da apostila que vocês estão pegando, tá? Bom, continuando. Aí,
Depois que você faz uma tabela, né, você pode construir um gráfico dessa tabela, tá? Então, aqui o exercício, na sequência, a atividade 3, ele está dando um gráfico. Esse gráfico, ele é um gráfico de barras, tá? Barras na vertical, desculpa, na vertical, que ele está em pezinho. Aí o título, qual que é? Situação epidemiológica no estado de São Paulo. Ou seja, algumas doenças que tem no estado de São Paulo, tá? Essa tabela, a fonte dela é o Ministério da Saúde. E aqui eu tenho 2 anos, tá? O em azulzinho é 2018 e o rosinha é 2019. Tá bom? E aqui ele também tem algumas perguntinhas. É só você ler a tabela não, perdão. O gráfico e respondendo o que ele está perguntando. E na última, letra E, ele fala para você construir a tabela com os dados representados no gráfico. Então, eu já adiantei aqui para vocês a tabela. Então, a tabela, o que acontece? Primeiro, dengue, chikungunya e zika são doenças. Então, eu coloquei aqui, ó, doenças. Coloquei dengue, chikungunya e zika. 2018 e 2019. Por quê? Eu tenho 2 anos aqui, ó, 18 e 19. Lembra? Está aqui embaixo. Essa parte de baixo a gente chama de legenda. Então, ela identifica a cor do que eu estou falando. Então, azul, 2018. Eu tenho dengue, eu tinha 1.450 casos de dengue em 2018. Em 2019, subiu para 17.004, tá? Então, o que você vai fazer na tabela? Você vai preencher exatamente o valor que tem de dengue em 2018, que está ali no gráfico, e em 2019, que está lá no gráfico. Já fiz dengue para vocês. Falta vocês fazerem chikungunya e zika, tá bom? De novo no caderno. Bastante capricho na hora de fazer essa tabelinha também e responder essas perguntas, lembrando que não precisa copiar, só colocar a letrinha, só que identifica que é da atividade 3.1 para mim, tudo bem? Seguindo a sequência, vocês vejam que aqui eu copiei que é do mesmo exercício, mas ele começa na página 68 e termina na 79. Lembrando que quem não tem apostila pode pegar aqui do anexo que eu vou encaminhar junto com o vídeo. Aqui eu tenho um outro tipo de gráfico. Esse gráfico é chamado de gráfico de setores ou gráfico de pizza. E o que acontece? Esse gráfico está faltando algumas coisas. Lembra que eu falei no comecinho do vídeo que precisam de algumas informações, né? Então, aqui ele pergunta se com a imagem a gente pode saber do que se trata a pesquisa. Então, você vai ter que analisar. Puxa, será que eu estou conseguindo entender? Puxa, só com essas informações dá para eu saber de quem é? Né? Quais informações estão faltando para identificarmos o gráfico? Está faltando uma série de informações aqui. Aí, construa o mesmo gráfico e complete com as informações necessárias para que os leitores compreendam os dados registrados no gráfico. Ou seja, você vai desenhar esse gráfico novamente. Pessoal, pega um copo de casa, põe no caderno e faz o círculo, tá? Aí você faz aproximadamente esses setores que estão aqui e completa com o que está faltando. O que é que está faltando? Está faltando um nome aqui em cima. Como é que chama esse nome? Aí você vai preencher com o que você acha. Também está faltando uma coisa aqui embaixo. Lembra que os dados não são soltos, né? Tá bom? Preencha com todos os dados que estão faltando. E por último, mas não menos importante, ficou um pedacinho aqui, as perguntas estão aqui embaixo. Atividade 3.3, você tem aqui um outro tipo de gráfico, que é chamado de infográfico, que a gente usa desenhos para representar. Então, aqui é um gráfico, só que em forma de desenhos. E aqui é o consumo brasileiro de carne e ovos per capita, quer dizer, por pessoa, em 2017. Tá? Aqui no Brasil, porque a fonte é Embrapa. Embrapa é um órgão do governo federal que cuida da parte de agricultura. E aqui o que acontece? Eu tenho bovino, frango e suíno por quilo e eu tenho ovos por unidade, tá? E aí, o que acontece? Na sequência, na página 80, tem as perguntinhas. Você lendo esse gráfico na forma de infográfico,
E aí você responde essas perguntinhas aqui. Também lembrando, não precisa copiar, basta você colocar 3.3 e ir respondendo as perguntas. Tudo bem? Letra A, B, C e D. Ok? Tudo bem? Pessoal, bem gostoso fazer essas atividades, porque gráfico é bem bacana a gente analisar. Mais dúvidas, vocês me procurem, né? E eu estou aqui para ajudá-los. Tudo bem? Então, fico aguardando as atividades de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.